Alô? Oi. A gente preparou uma apresentação aqui. Aí. Falar da inspiração que levou a gente a participar desse edital e fazer arte em aço. Eu começo falando do nosso trabalho em arquitetura, né? A gente tem uma série de projetos que... Deixa eu ver se eu passo aqui. Ué, não está passando? Aí. Uma série de projetos que trabalha com a estrutura... Ah, tá certo. Aí, de cabeça para baixo. Uma série de projetos que usam o aço como elemento principal e é uma espécie de um esqueleto muito leve e que depende de uma geometria muito bem definida. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Oi, deu uma parada. Aí, deixa eu ver. Depende de uma geometria muito bem definida e ele sempre surge assim, promovendo uma ideia de leveza, de economia, né, de vazio. Então, é importante que, ao fazer um projeto em aço, a gente saiba as características do material, né, como que o material responde, né, ao desenho, ao espaço que ele se propõe a abrigar, né? Então, a partir dessa experiência com projetos de arquitetura, que a gente começou a imaginar projetos que não fossem tão funcionais como a arquitetura, mas que pudessem ter uma função de provocação, né, de criação de espaço, tal como a arquitetura, mas de uma forma diferente, talvez mais livre, mais espontânea, né? E esse projeto é um projeto muito significativo para nós, porque a gente trabalhou junto com Jorge dos Anjos, que é um escultor importante, e foi um projeto que uniu arquitetura e aço, né? E uma estrutura em aço. Manual? Tá. Então, aí, falando das obras de arte em aço, a gente fez a exposição aqui no museu em 2021, que foi uma honra e uma satisfação, o Vetor Vivo. Inclusive tem uma peça ali, aquela peça estava na exposição e ficou. Então foi o Vetor Vivo aqui no museu. Passa. A gente colocou uma obra na praça ali, na frente do edifício, ficou alguns meses ali, foi interessante também, porque interagiu com a população. Passa. Aí naquela sala de lá, né, essas peças aí, que foram umas peças já que lidam com a questão do espaço, da estabilidade, da estrutura, né, da geometria, né, de como que uma peça fina pode criar uma estabilidade através da criação do espaço e da geometria. Passa. E ali na parte de cima era um filme que passava, né? Porque essa exposição lidou com o passado e com o futuro, né? O passado seriam as obras já feitas e o futuro as novas peças, né? Aí também, um tempo atrás, a gente fez essa peça aí, que é o Cubo, né? Que é uma peça escultórica que lida com a escultura em si, é uma peça híbrida, né? Porque ele é um design, uma peça que pode ser entendida como um mobiliário, e também um suporte para uma questão literária, uma questão poética, né? Passa. E esse cubo a gente teve a oportunidade de fazer ele grande, né? Gigante, de 4 por 4 metros. Aí você poderia entrar no cubo, né? Literalmente entrar na poesia. Passa. A visão externa, né? Passa. Aqui, quando você entra, né? Você vê o espaço externo, mas tem a ideia também de um interior, né? Então, você fica ali numa relação com o interior e o exterior, né? Simultânea. Passa. E essa é a vista por cima, né? É o texto que você só poderia ler se você estivesse voando, né? E, então, a gente imaginou que ele poderia ser visto assim, numa situação bem
onírica, né? E aí a gente fez em volta, as letras que saíram do recorte, elas ficavam no chão, uma espécie de um jardim de aço, né? Passa. Aí chegando aqui no projeto nosso, né, esse projeto que a gente escreveu no edital, que é o Vercilindro, né, que é uma espécie ele dá sequência ao cubo, né, que é o Cuboesia, né? Então a gente pensou num espaço público, né, uma obra interativa que você entrasse dentro dela, né, e que você tivesse uma experiência poética, literária, né? Então isso aí é uma mistura de espaço público, de arte visual, de poesia, né, e de música, porque vocês vão ver, se a gente tiver a oportunidade de passar o filme, a gente tem um filme onde a gente compôs uma trilha, né? Então a gente une essas faces aí da cultura. Pode ir. Aí, isso aí, aquela parede curvada, ela tem 18 metros, né, por 2,5 de altura. Então isso aí é a parte interna e a parte externa, né, da parede aberta, né? Então vocês reparem que a parte externa, onde estão os textos de 3 linhas, de 3 letras, eles podem ser lidos à distância. E a parte interna são os de 4 linhas e 4 letras, né, que são lidos por dentro. Então, se você está internamente, você vai ter uma leitura invertida. Mas vocês vão ver que através da luz do sol, vocês vão ver nas fotos, que é possível você ter essa leitura correta no piso, né? Passa. Agora você pode passar bem rápido, eu não vou pedir para passar, não. São 30 slides, você pode passar aí bem assim. Né? Então isso aí é o livro A Céu Aberto, né? Que é o livro que a gente imaginava que as pessoas iam ter a experiência, né, de ler e de explorar e de criar o seu próprio percurso, né, durante a visita, né, dessa obra, né. Então são frases e estrofes, né, provocativas e que conversasse assim com o povo, né, a população de uma cidade, né? Então a gente gostou que os dois ficaram em lugares assim de fácil acesso, onde as pessoas podiam entrar e tal. Isso aí é um pouco técnico, mas a gente bolou junto com o pessoal da Acero, que são parceiros incríveis, né? Essas fundações, como se fossem umas estacas assim, que elas chegavam no chão, e depois a peça em si vinha em 3 módulos, né, 3 trechos assim, e eram soldadas em cima dessa base, que era uma espécie de uma fita metálica, né, que também servia como um nivelador, porque o piso nem sempre é plano, né? Passa. Isso aí é a produção, né? A produção tem 2 momentos muito importantes, que é o momento de corte das letras através do plasma, né, onde o texto é recortado, e depois o momento da calandragem, que é onde a chapa plana, que está aqui embaixo, fica curvada, né? Isso lá no galpão da Acero. Aqui, a instalação dessa fita no chão, né, que ela tem por baixo uma fundação. Aí, em cima desses pezinhos aqui, vem a chapa, os 3 trechos, e são soldados aí. A gente montou essas peças em menos de um dia, né, em Ouro Branco e em Três Marias. Foram 2 cidades onde elas foram montadas. Passa. E aí, Ouro Branco, eu vou passar para a Bel aqui, que a Bel vai explicar os projetos. Boa noite, gente. Bom, lá em Ouro Branco, o local escolhido foi uma avenida importante no centro da cidade, e a peça foi instalada no canteiro central, né? E foi um lugar excelente, pois passa muitos pedestres, né? Tem a ciclovia, tem uma vista para a serra bonita, então ficou muito bem inserida assim no cotidiano da cidade. Passa. Aí uma vista de drone que mostra bem a implantação da peça. A Serra de Ouro Branco é maravilhosa, né? Então fez esse fundo aí com esse diálogo da matéria-prima transformada em arte, né?
A sombra do sol também proporciona essa leitura, né, que vai variando ao passar do dia, assim. Então, a peça tem essa vida com a luz. Passa. Aí, nossos parceiros da Acero, que viabilizaram toda uma execução primorosa, muito detalhada, que sempre Lucas, Bia, Ana, toda a equipe muito especial, e estamos juntos sempre. E essa foi uma vivência com estudantes de escola lá em Ouro Branco, que a gente pôde mostrar a obra para eles e contar numa linguagem mais infantil, assim. Fizemos até uma atividade para as crianças, com poesia, com escultura, arquitetura, e foi uma experiência muito legal. Pode passar. E a iluminação, né? A vista noturna traz outra vida para a peça. Em Três Marias, o local escolhido foi uma praça em frente à Câmara Municipal. Pode passar. E é uma praça que tem um declive, assim, então a gente criou esse platô redondo também para receber a obra, que a pessoa pudesse andar ao redor e entrar dentro também. E o contexto urbano ficou bem harmonioso também, assim. Ficou bem feliz com a localização. Aí a gente pode ver bem a sombra, olha, quando bate o sol e traz essa leitura das frases, né? Pode passar. É isso. É isso. Então, a gente ficou muito feliz e honrado de poder oferecer essa obra para as cidades, né? Foi um projeto muito satisfatório. Isso aí foi uma folha que a gente fez, uma folha de papelão, de cartolina, que a gente entregou para os estudantes para que eles escrevessem o seu próprio versilindro, né? Naquela atividade que a gente teve junto lá com os estudantes, né? Então é isso, a gente queria aproveitar um resto de tempo. Isso aqui também dizer que é uma equipe enorme, né, que participa de um trabalho como esse, né? Pessoal da cidade, pessoal da Acero, pessoal da Gerdau, fotógrafos e pessoal da publicidade, da arte gráfica, da gestão, da lei de incentivo, né? Então, agradecer a todas essas pessoas aí. Né? Então, nós vamos aproveitar o resto do tempo aqui, passar um dos filmes, porque a gente fez 2 filmes. Fizemos um em Ouro Branco e um em Três Marias. Então, a gente vai passar o de Ouro Branco, e daí vocês vão poder ter a noção também da questão da música, né? da trilha, né? Que seria a quarta arte, né? Que faz parte aí do projeto. Após ante breve. Para unir-nos, age por paz.
Nessa vida, toma nota. O sol vai vir. Siga reto numa meta. Dá uma mão. Só sabe onde pisa. Dia por dia. Agir como onda nada. Não tem fim. Elas três, alvo ou Pessoal, então, obrigado. Agradecer a Gerdau aí pela oportunidade, mais uma oportunidade de fazer a obra e de participar do evento aqui. Um beijo. Obrigada, João. Uma salva de palmas, gente, para o João e a Abel Diniz. Obrigada. Bom, vou passar a palavra agora para o Guilherme. Pode ser, Guilherme? Fique à vontade sobre o seu processo criativo e a sua obra selecionada no edital. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Vocês vão ter que trabalhar bastante com a imaginação, que eu não preparei nada aqui para mostrar. Viu? Eu fiquei muito honrado com esse edital, por trabalhar nele, porque sou um artista praticamente desconhecido e trabalhei do lado do João, da Bela, Giovanni, do Sérgio. E eu sou do interior, sou de Cristiano Ottoni. Então, no meu trajeto de Belo Horizonte, Cristiano, Ouro Branco, Mariana, aqui em BH, eu fui conhecendo a obra desse pessoal e a responsabilidade do edital ia aumentando por isso. Né? Então, lá do interior, Cristiano Ottoni, nós estamos a 1h30 daqui. Minha formação, ela vem da serralheria que meu pai tinha, meu avô trabalhava com olaria e tal. E eu cresci nesse meio, trabalhando, fazendo, desde criança eu gostava, e foi aí que me conduziu ao caminho das artes plásticas, né? Onde eu cursei em 2009 Belas Artes, me formei em 2009 em Belas Artes. Desde então, arduamente eu trabalho com escultura, né? Sempre, né? E até que surgiu essa oportunidade recentemente, né? Com o edital da Gerdau. Mas uma obra grande que eu fiz, fiquei muito satisfeito também. Talvez alguém possa me conhecer por essa obra, que foi a Pietadas Gerais, que é uma Nossa Senhora em bronze, que está hoje na Catedral Cristo Rei, onde eles estão construindo lá. Né? Fui convidado, participei de uma concorrência e tal, eles gostaram da maquete, então eu fiz. E daí surge a minha devoção, minha paixão com Nossa Senhora da Piedade. Que quando chegou a época do edital da Gerdau, tinha que ser uma obra que comemorasse os 300 anos de Minas Gerais, que tivesse enraizada na cultura mineira. Falei, é Nossa Senhora da Piedade, ela é padroeira do Estado, né? O desafio foi como é que eu vou fazer isso com aço, né? É uma coisa você modelar ela em barro ali
não é? E aí eu comecei a pensar, chamar amigos, conversar, formar uma equipe, que é um trabalhão, viu, gente? Esse negócio de edital, tanto de gente que depende, você depende para que a coisa aconteça, é enorme. Assim, é tão difícil quanto a obra, né? Então, formamos a equipe, começamos a sonhar. É tanta gente na equipe que se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, né, desde o pessoal da produção, da solda ali no chão, né? Assim, o pessoal do bruto mesmo veio todo da minha serralheria ali, que a gente ainda mantém a serralheria no interior do meu pai. Hoje eu tenho também uma pequena fundição lá. É assim, um trabalho muito manual, braçal. Bom, e isso... Bom, esse trabalho ali na serralheria que me impulsionou a fazer isso. Eu tinha feito pequenas coisas em aço, assim. Uma das coisas mais legais foi um coreto da cidade. Nós fizemos um coreto. Então, assim, depois vocês entram lá no meu Instagram, no meu YouTube, procuram uns filmezinhos. Tem bastante coisa curiosa lá. Trabalho em madeira. Só trabalho pesado. Tem hora que eu nem sei como é que deu para fazer. Bom, assim, fiquei muito satisfeito de participar desse projeto. Fizemos também 2 obras da Pietá. Uma foi para Itabirito, ficou no trevo da cidade. O prefeito escolheu o trevo lá e tudo, né? Eu achei até que a obra ficou pequenininha lá no trevo. Um dia eu me perdi, voltando aqui de Belo Horizonte para Cristiano. Teve um acidente na 040 e nós cortamos caminho. De repente, eu, num trevo de Mariana, assim, saindo para tentar voltar para 040, vejo a obra do Sérgio e falei, caramba, esse negócio é enorme. A minha obra está pequenininha lá, olha só. Eu reconheci pelas fotos, né? Ouro Branco a gente sempre passa. Então eu vi sua obra à noite, iluminada. Tá lindo, achei o máximo. Tem várias fotos com a sua aqui no palácio, no dia da inauguração. Aqui o negócio é muito difícil de fazer. Assim, não é fácil, não. E pôr tudo certinho. É matemática, né? Assim, a arte não é matemática. Bom, não tem muito para falar. Eu queria que vocês fossem lá, vissem a obra de perto. Vocês podem pôr a mão, essa ideia. Ela tem umas... Vocês vão imaginando aí. A imaginação costuma ser melhor que a obra. Tem uns espaços entre os aços, onde vocês podem ver um coração comum de Maria e Jesus. Ele tem uma coroa de espinhos e espadas. Conforme você olha a obra, ela desaparece. Conforme você olha, ela lembra um pouco montanhas. De cima, ela lembra curva de nível. A gente tem umas filmagens de drone bem legal. Lembra esses desenhos de curva de nível, só que em aço. Acho que a minha equipe está de parabéns. Fiquei bem satisfeito. E agradeço a Gerdau pela oportunidade. O Estado de Minas também, né? É uma parceria. É isso aí. Acessem lá e procurem. Visitem. É isso aí. Obrigado. Boa noite, galera. Meu nome é Sérgio Machado. Está em Congonhas. Só um minutinho. Essa é a foto do Guilherme, né? Guilherme, que está em Congonhas. Ele vai voltar? Só um minutinho para a gente poder... Isso. Quer falar um pouquinho, Guilherme, só para encerrar da sua... Isso é em aço cortem, não é? Que é um aço produzido pela Gerdau, que tem uma característica muito legal, que ele leva cobre na liga. E quando ele oxida, a oxidação protege o ferro da liga, não é?
dá para ver um pouco o perfil do Cristo com Nossa Senhora lá. Quando a gente está de perto e vai contornando, as figuras vão mudando, aparece, some, aparece o coração. Assim, cada foto dá uma obra, assim, uma viagem diferente para ver. A noite ficou bonita com a iluminação. É isso aí. Obrigada, Guilherme Marques. Obrigada. Palma. A gente vai colocar na sequência agora alguns trabalhos do Sérgio Machado. Sérgio, e na sequência o vídeo que você pediu, mas pode começar que a gente já vai trocar pelo seu material, as suas fotos. Obrigada por ter aceito o convite. É com você. Ok. Deu? Meu nome é Sérgio Machado, para quem não me conhece. Sou artista plástico, residente, trabalho em Belo Horizonte. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Gerdau pela essa oportunidade, que eu acho que é uma coisa fantástica, que deveria acontecer sempre, pelo menos uma vez por ano, convidar artistas, quantos artistas que a gente tem, e que precisam desse apoio, precisam dessa ajuda para poder colocar. Quanta coisa acontece aqui. Então, eu vou tentar explicar a minha obra. Mas eu estava conversando inicialmente ali com os amigos no café, e eu acho muito difícil explicar e falar. Eu digo brincando assim, mas é verdade que a gente já faz arte para não ter que dizer nada para o mundo. A gente não quer dizer nada para o mundo. Não é explicar nada. Bom, mas não tem outro jeito, a gente vai explicar. O meu trabalho, ele tem eu estou num processo, ultimamente, de trabalhar em cima dessa nova era que nós estamos vivendo, que é a era antropocena. É a era que o homem entrou, né, de sola no planeta, e alguns atribuem essa nova era, o começo dessa era, quando ele começou a mexer na terra para a agricultura, e outros atribuem quando ele começou na máquina a vapor. O que nós podemos ver é que o homem já mexeu tanto no planeta e que hoje quase não tem mais nada para ele revirar. Ele já está na Lua, já tem objetos do homem na Lua e tal. Então, quando a Gerdau lançou essa história e me convidou, eu imaginei muito isso. O mineral e o aço, né? Que são coisas bem mineiras. Assim, o aço, o minério de ferro, né? Uma coisa bem mineira que transforma em aço. E o que ele representou para Ouro Preto, o que ele representou para o Brasil, o que ele representou para Minas Gerais, né? Assim, o mineral. Ouro Preto, a importância que foi o mineral para aquela cidade, né? A gente sabe, não precisa falar com ninguém, a importância de Ouro Preto na história do Brasil. Quantos artistas ali surgiram, a história fantástica dos Inconfidentes, uma história de liberdade, uma história linda que tem em Ouro Preto, ao mesmo tempo dramática, né? Mas exatamente isso que eu acho que eu queria colocar nessa peça, que é essa dramaticidade e essa leveza, essa poesia que talvez a gente tem que começar a pensar e chamar a atenção, né, para o planeta, né? Então essa era a minha ideia e eu acho que deu certo. Assim, a gente fica, quando você vai fazer um trabalho muito grande, a gente não sabe se vai ficar grande demais, vai ficar pequeno demais, vai ficar alto demais, vai ficar baixo demais. Tudo é isso que eu estava conversando com o Guilherme, tudo a gente joga, né? Mas eu acho que deu certinho, eu tive uma equipe fantástica, o Arthur ali é o meu
produtor, foi uma equipe grande também, né, João? O Paulo Mendes, que está ali, que foi que construiu a peça, foi um grande parceiro. Eu digo que a peça, assim, 50% da peça foi arte, 50% engenharia, porque é uma pedra de 30 toneladas a uma altura de 12 metros. Então, assim, só de fundação ela tinha 12 metros. Então, esses caras engenheiros encontraram água a 3 metros, foi uma encrenca. E uma operação assim, faraônica, muito linda, que nós registramos ela toda. Eu vou passar o filme aqui para vocês verem. Desde achar a pedra, nós encontramos essa pedra, ela se chama serpentinita, é uma pedra que tem uma mina aqui em Nova Lima, e é uma pedra parente, próxima da pedra-sabão, mas ela é mais resistente do que a pedra-sabão. E ela é uma pedra daqui, e para a gente tirar essa pedra, nós vamos mostrar aqui o vídeo, né? Como que foi tirar essa pedra, levar para a empresa do Paulo, para poder produzir essa escultura. Né? Já conseguiu aí, Arthur? Mas o filme você conseguiu? Aí é isso, eu acho que a gente vai ver o filme e vocês tirem as conclusões aí. Né? Aí já está em Ótimo, diga disparado. O aço sendo preparado para a passagem.
É isso aí. Obrigada, Sérgio. Queria passar a palavra agora para o Giovanni Fantavozzi, que vai contar um pouquinho para a gente da história dele com arte em aço, com o recorte do edital também. Bem-vindo, Giovanni, fique à vontade. Obrigado, boa noite. Eu não tenho como falar do meu trabalho sem contar a história de como isso começou, tá? E começou quando eu era menino, né? Trabalhando assim com arames que eu roubava na cerca, assim, sabe, da casa do meu avô e tal, né? E fazendo homenzinhos, fazendo bichinhos e tudo mais, dobrando arames e fazendo isso. Tá. Depois, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu tive a oportunidade, né, de... E isso já era arte, né? A gente já nasce com isso, para dizer a verdade. E quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ir para a Escola Guinhar. E na Escola Guinhar, eu acho muito importante falar disso aí, para vocês poderem entender o meu trabalho, tá? E isso aí é legal, a Josane é meu braço direito e o esquerdo também, sabe? Ela que resolve tudo isso aí, sabe? Se não fosse ela, eu não teria trazido nada de imagem, tá? Mas isso aí é legal. E então, eu tive a oportunidade de ir para Guinhar, né? Então, eu tive grandes professores lá, né? Igual a Solange Botelho, a Sara Ávila, né? A Milka de Castro, o Amâncio e tal, que me ensinou muito, né? Técnicas e etc. E com isso, eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a observar as coisas. E a Solange Botelho, que dava aula de modelo, né? Ela falava assim, o grande artista é aquele que tem de descobrir coisas que ninguém vê. Né? É enxergar coisas que ninguém enxerga, dar importância para coisas que ninguém dá importância. Né? E com isso, ia a Sara Ávila, ela dava aula de desenho de movimento, que a gente saía, né, com um lápis e tal, com um bloco e tal, e começava a pegar movimentos de coisa e tal. E tinha um exercício que a gente fazia, né, que tinha de sair para os lugares, e ela dava aula lá no Palácio das Artes, né, lá em ensaios, né, do balé, da orquestra sinfônica, do teatro, né? E na orquestra sinfônica, quando nós fomos lá fazer um desenho de movimento, e aí que começa a surgir esse trabalho meu, né, com as hastes, né, com as paralelas de aço, né, é que eu fui fazer esse desenho de movimento, né, e lembrei do que a Solange Botelho tinha falado, que o artista tem de enxergar aquilo que ninguém enxerga, né? Esse aí que é o artista, né? E daí, a gente fazendo desenho de movimento e via, né, a orquestra tocando, ensaiando lá e tal, nem um contrabaixo imenso, né, que é um contrabaixo, 4 cordas da grossura do meu dedo, assim, o cara tocava lá e tal. E naquela vibração, né, das cordas ali, do contrabaixo, eu olhei aquilo assim, achei muito interessante, falei, gente, olha que coisa bacana, né, a vibração dessas cordas aqui e tal, e fui para a sala de escultura, tinha um rolo de arame encostado na parede, lá peguei aquilo e fiz uma maquete de uns 20, 25 centímetros assim, achei interessante aquilo, né, com 4 hastes só assim, achei interessante, e daí eu comecei a desenvolver o trabalho, justamente disso aí, sabe, todo esse trabalho surgiu justamente de um trabalho que eu tive ainda na década de 70, no início dos anos 70, lá para 73, mais ou menos, que eu fui para a Escola Guinhar em 72, né? E em 73 eu fui comecei a fazer esse trabalho, né? E tirando disso, né, de um contrabaixo e tal, né? E daí eu comecei a desenvolver desenhos, né, que eu fui desenvolvendo e tal, para poder desenvolver esse trabalho todo meu aqui, né? E quando eu já fiz diversas esculturas e tal, isso é para vocês poderem entender de onde veio todo esse trabalho meu, né? E quando surgiu eu já ganhei diversos prêmios de salão, já participei de diversos prêmios de salão, e sempre nessa linha de trabalho, né? E quando apareceu, né, o edital Gerdau, né, eu falei, vamos participar disso, né? E graças a Josane, né? A Josane Faleiro, né? Que foi eu falei, né? Meu braço direito e esquerdo também, né? Porque ela que tomou conta de tudo lá e tal. Porque eu só sei fazer escultura, gente. Eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei filmar, não sei fotografar, não sei falar nada disso, não sei nem falar, para dizer a verdade, né?
A única coisa que eu sei fazer é escultura. Eu só sei fazer escultura, nada mais. Mas quando eu estava lá na Guiá, né, quando eu comecei a fazer isso aí, né, esses trabalhos, né, com a Amilcar de Castro, eu tive aulas com a Amilcar, né, e numa aula dessas que ele deu aula de expressão bitridimensional, nessas aulas, ele começou a fazer, dar uma aula lá, sabe, baseado na progressão áurea, sabe, e com aquela sequência de Fibonacci. E eu fiquei interessado naquilo e tal, parei, pensei e tal, né? Aí comecei a pensar nisso em casa, né? E cheguei lá e comecei a construir minhas esculturas, tudo baseado nessa sequência de Fibonacci. Cheguei para ele e falei assim, ele falou comigo, olha, você precisa, seu trabalho é muito legal, mas você tem que criar um critério para ele. Eu falei, um critério, tá bom. E eu comecei a aplicar todo esse trabalho meu, entendeu? Além de eu ter criado esse trabalho em cima das cordas, lá do contrabaixo e tal, né? Eu criei um critério para ele. Como? Sempre aplicando em todos esses trabalhos, né? Mesmo os grandes, os pequenos, as maquetes e tal que eu faço, sempre aplicando a sequência de Fibonacci, né? Que é aquela 1, 2, 3, 5, 8, tal, né? Que é o número atual com o anterior é igual ao seguinte, né? Então, você vai fazendo essa sequência, né, que é infinita. E daí eu comecei a adotar esse critério para mim, e todo esse trabalho que eu fiz aí, né, foi todo baseado todos os trabalhos que eu fiz, né, até hoje, todos rigorosamente, matematicamente pensado nisso aí, tá? E quando eu fiz esse trabalho da Gerdau, é muito legal, né, porque o trabalho do aço, vocês sabem, né, que Minas Gerais é a capital mundial do aço, né? É a capital mundial do aço, né? E daí eu falei, bom, então vamos trabalhar isso aqui, né? Uma boa oportunidade, né? Para Gerdau. E daí eu comecei a pensar, né? Como eu faria um trabalho desse, né? E comecei a bolar o trabalho, tá? Pensar como fazer um trabalho. Eu fiz um trabalho que coincidentemente, né, eu passei no edital Gerdau, né, com 2 trabalhos, né, um que está lá em Divinópolis, né, no espaço Gravatá em Divinópolis, que por coincidência, né, o trabalho foi instalado lá, depois dessa história toda aí, né, o trabalho foi instalado justamente em frente à Escola de Música de Divinópolis, lá no espaço Gravatá, em Divinópolis, sabe? E esse trabalho aqui era para ser instalado aqui. Só que o IEFA, houve uns problemas aí com o IEFA não considerou isso e tal, né? Então eu consegui, né, que esse trabalho fosse colocado, fosse instalado, né? O Palácio da Liberdade virou museu, né? Então eu falei assim, então é uma boa oportunidade para colocar lá. E foi uma batalha também para convencer ele de colocar lá, porque lá também é tombado, né, pelo IEFA, o patrimônio histórico e tal, mas eu consegui que fosse instalado lá e todos vocês estão convidados para poder irem lá, né, e ver esse trabalho. Esse daí é lá do Espaço Gravatá, lá de Divinópolis, né? Essa peça ela pesa umas 2 toneladas, tá? Ela tem 6 metros de altura, e ao contrário, né, do que o Sérgio falou e o João, né, os meninos falaram que tiveram aquela equipe toda, né? Eu não. Eu penso, eu desenho, eu faço maquete, eu calculo, eu pego e faço. E, por incrível que pareça, essa peça de 2 toneladas, e foi só eu e um amigo meu que fizemos, né? Que eu precisava dele no maçarico, né? Cada haste dessa aí pesa média de 72, 75 quilos, que eu aguento puxar, apesar, né, do tamaninho aqui, da idade também, né? Que agora, em julho, agora já vou fazer 70 anos, né? Mas eu consigo fazer isso, né? Diz que escultor vive muito, né? Então sou eu. Dizem que sim, né? Mas eu consigo fazer, né? Então eu precisava dele, né, lá no maçarico e tal, e aí dobrando, porque tem que ser uma matriz muito bem feita, muito caprichada e tal. Isso demora muito tempo para fazer essa matriz, né? E depois para dobrar esse aço tem que ser muito bem dobrado, porque tem que ficar tudo certinho, tudo bem no espaço, todo certinho, tudo bem medido, né? E as dobras têm que ser todas certinhas e tal, né, para poder fazer esse trabalho, tá? Mas eu pensei nisso aí também, e isso tem uma história, essa escultura, a escultura que é da Praça da Liberdade, do Palácio da Liberdade, ela está aqui, José, também? Tá.
Podia mostrar a anterior aí, que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter oportunidade de ver aqui, né? Porque lá em Divinópolis é mais difícil, são 100 quilômetros daqui, né? Mas dali está muito fácil de mostrar, né? Que é a da Praça da Liberdade, essa peça aí. Então, essa peça ela tem uma história, né? Que eu parei e pensei, falei assim, bom, Minas Gerais, como é essa história de Minas Gerais, né? A história da escultura, eu já contei para vocês, né? A história de Minas Gerais é o seguinte, tem aquele primeiro, aqui tem um triângulo embaixo, um losango e um triângulo em cima. Toda vez que existe uma comemoração qualquer, a bandeira do Brasil vai no meio, e ao lado vai a bandeira de Minas, ao outro lado vai a bandeira de onde for, né, da cidade ou qualquer coisa assim. Eu já fiz o contrário. Esse losango aqui, ele significa a bandeira do Brasil, que está sempre no meio. O triângulo de baixo aqui, ele significa Minas Gerais antiga ainda, na época dos mineradores e tudo mais, dessa exploração de minério e tal. E o triângulo de cima é Minas Gerais hoje. É o que cresceu em Minas Gerais, o que existiu em Minas Gerais, tá? Então, na hora que vocês veem essa escultura, que vocês estão convidados a ver ali pessoalmente aqui no Palácio da Liberdade, né? Vocês vão entender a escultura, né? Essa escultura, ela pesa 2 toneladas mais ou menos, tem quase 6 metros de altura, né? E fui eu e um amigo meu só que fizemos a escultura, né? Porque também nem precisava de mais pessoas para poder fazer, apesar de pesar 2.000 quilos, tá? E depois disso que eu fiz isso aí, eu achei interessante, até também com o pensamento, né, que a Josane teve, falei assim, vamos fazer um educativo, né? Tanto lá em Divinópolis quanto aqui, na Praça da Liberdade, fizemos um educativo, né, para mostrar para o pessoal que todo mundo é capaz de fazer escultura. Se vocês, por exemplo, eu dei aula há muitos anos na Guinhar, né, eu fui para Guinhar em 1972 e saí, tem uns 4, 5 anos que eu aposentei, e estou feliz por ter aposentado, porque eu dedico só ao meu trabalho. Agora, eu não trabalho mais, tá? Eu agora só fico brincando de fazer escultura, né? Escultura é muito legal. E aí eu fiz um educativo lá, né? E mostrando que qualquer pessoa é capaz de fazer escultura. Qualquer pessoa é capaz de fazer escultura, tá? E você pode trabalhar com aço, pode trabalhar com qualquer material. Mas eu dei um educativo todo com aço, sabe? Trabalhando com arames e tal, um educativo legal e tal, né? Que eu fiz lá. E muita gente ficou muito empolgado com esse trabalho, né? E esse educativo, tanto aqui quanto lá em Divinópolis, fez muito sucesso, né? Porque o pessoal, tem gente que já começa até a me ligar, que muita gente pegou meu contato, começa até a me ligar e me seguir também no Instagram, né? Para poder me perguntar as coisas, como é que faz e tal, você pode ir lá no meu ateliê, né? Que é lá na Pampulha, e pode ir lá no meu ateliê para poder ver meu trabalho, para acompanhar, para pedir também uma orientação e coisas assim, né? Isso é que é legal, sabe? E eu estou super agradecido a Gerdau, né, por ter feito isso, e agradecido também até, que a gente não pode esquecer também, né, do júri, né, que me escolheu até com 2 peças, né, para ser instalada, né, aqui no Palácio da Liberdade e lá no Espaço Gravatar, lá em Divinópolis, né, que é muito legal, porque, inclusive, coincidentemente, igual eu falei com vocês, né, foi instalado em frente à escola de música, né, de lá, que esse trabalho todo foi inspirado nisso e tal, né, e meu trabalho funciona dessa forma. Isso tudo aqui, ó, tudo que vocês veem aqui, isso tudo aqui, todos esses, o tamanho das hastes de cada dobra dessa, a distância entre os arames aqui, a altura, todas essas hastes aqui, tudo é matematicamente calculado, porque tem que ficar tudo certinho, certinho, certinho. E tudo baseado, tudo obedecendo a sequência de Fibonacci, tá? Todo esse trabalho. E que é aí que ele fica mais interessante ainda, você sabendo dessa história, né? E vocês indo lá, né, no Palácio da Liberdade e olhando, né? Que ele está no jardim atrás lá do palácio, né? Agora eles estão fazendo eles continuam fazendo umas reformas lá no palácio, uma restauração também, né? Que eles vão tirar certas coisas e a escultura vai ficar mais exposta lá, tá? E eu fico grato
o edital ter aparecido, né? Porque eu tirei muito proveito disso também, né? Porque escultura é o seguinte, gente, escultura é um trabalho caro de fazer, difícil de comprar, porque ninguém tem espaço, né? Muito difícil, ninguém tem espaço para colocar escultura. E eu estou acostumado a fazer esculturas grandes, né? Eu acho muito chato fazer escultura pequena. Apesar do meu tamaninho assim, né? Eu gosto de fazer escultura grande, parece que é mania de baixinho, né? Mas o negócio é que eu fazendo esse trabalho, é muito difícil, sabe, a gente poder... Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa fala assim, você não vende seu trabalho? Não, vender eu vendo, mas ninguém compra, porque ninguém tem dinheiro para comprar e o espaço também não tem espaço para colocar, né? Então é uma dificuldade, né? Então acaba que a gente fica também dependendo, né, antigamente existiam os salões, né, que a gente ganhava prêmios e colocava nos espaços e tal. Hoje em dia não existem mais salões, é muito raro, né? Mas tem uns concursos aí que a gente passa e tem oportunidade de colocar em lugares e tal, né? Mas, fora isso, né, o meu nome é Giovanni Fantauzzi, se vocês colocarem lá no Instagram, vocês vão ver trabalhos meus, que nem todos estão, os que eu faço é recente, né? Eles não estão colocados no Instagram, né? Eu não coloquei no Instagram, porque aí depois eu sempre faço uma surpresa e lanço isso tudo no Instagram, né? Porque... Mas se vocês verem lá, sabe, me seguem, né, no Instagram lá, que é para vocês poderem também até conversar comigo lá, entendeu? E estou à disposição, meu ateliê está à disposição, pode ir lá visitar com muita alegria, com muito prazer, e vocês vão ver, entendeu, como é que funciona a coisa lá. É bem legal e bem artesanal também, tá ok? Eu agradeço muito a Gerdau novamente, tá? Agradeço ao júri, né, que me escolheu e confiou no meu trabalho, a Gerdau confiou no meu trabalho, tá? E a vocês, né, que estão aqui me ouvindo também, eu agradeço muito, tá, a oportunidade, tá? Muito obrigado. E é isso que eu tinha de falar até do meu trabalho. Tá bom? Ô, gente, eu estou falando pouco é porque o pessoal pediu para falar pouco, tá? Porque senão a conversa seria muito mais longa. Hã? Eu acho que a Gerdau está dando uma grande oportunidade para os artistas trabalharem com isso. A gente recebe os vergalhões assim, né, todos retos, né, 1,5 polegada, depois é levado para matriz, né, que eu faço a matriz toda calculada, todo dentro da tabela, tudo matematicamente calculado, para poder, então, virar uma forma, virar essas formas, né, para a gente poder então fazer o volume. Eu começo fazendo um desenho totalmente livre de qualquer coisa. E daí eu comecei a empregar a matemática em todo o meu trabalho. As medidas, a quantidade de hastes, distâncias entre uma peça e a outra, tudo isso é matematicamente calculado e tudo de acordo com a sequência de Fibonacci. A beleza da arte em aço, para mim, é o que eu sei fazer e o que eu sei enxergar. A ferrugem, a maneira de fazer, você usar as ferramentas que você tem de usar, né, as soldas que você tem de fazer, o maçarico que você tem de usar para dobrar uma peça, né? E depois que está tudo pronto, tudo em cima, tudo uma obra já suspensa, tudo montado, tudo direitinho, aí dá uma alegria danada, né? Porque aí você vê toda a estrutura pronta, né? E depois de descobrir uma forma que me interessa, eu costumo fazer uma maquete. Esse trabalho, depois de desenhado, esse trabalho todo, ele é todo pensado matematicamente. Gente, nem eu conheço esse vídeo, sabe? Só José de dentro de São Paulo. Nós temos aqui 16 barras de 1,5 polegada, tem
uma base de chapa ali 3/4 polegadas, e essa escultura ela pesa mais ou menos uns 2.000 quilos, e ela mede 5,5 metros, 5,70 metros de altura. Nós temos que alinhar essa peça toda, né, tanto no alinhamento dela aqui, quanto também no alinhamento dela entre uma e a outra, porque uma peça passa pela outra, sabe? É uma no meio da outra. A coluna de cá entra no meio da coluna de cá, assim, sabe? Não tem que ficar muito no meio, tudo certinho e alinhado. Esse meu ajudante aí, o Neto, né, que é meu, ele que só eu e ele fazemos a escultura. Aqui tem 3 pessoas, porque teve o Ari, né, que veio ajudar, porque ele é pedreiro, ele esperou fazer a fundação, passar nesse concurso daquele. Mas é uma honra muito grande eu ter sido escolhido para instalar essa escultura no Palácio da Liberdade, que é onde é o coração de Belo Horizonte, todo mundo quer conhecer. A cultura de hoje é celebrar a chegada desse mundo, arte em aço, criada pelo artista Giovanni Fantauzzi, e selecionada no edital de arte em aço Guerdal e doada ao governo do estado de Minas Gerais. O Rio de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, tem o prazer de recebê-los para o lançamento do projeto Jardim das Esculturas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu acho que eu fui um privilegiado, né, por ter colocado essa escultura aqui, instalado essa escultura aqui no Palácio, depois de um prédio de 125 anos, né? O edital da Arte em Aço ele foi aberto em 2021, parte da comemoração dos 120 anos da Gerdau. Naquele momento, a gente quis ver os artistas mineiros produzindo peças em aço para serem colocadas nas cidades onde a gente opera. Gerdau é uma grande parceira do governo de Minas, histórica da cultura em Minas Gerais. Não somente na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, mas também para os produtores e produtoras da cultura. A Gerdau é uma grande financiadora da cultura mineira. Então, receber uma empresa que já está no Circuito da Liberdade, também com uma doação de escultura para os Jardins da Liberdade, é também uma forma também de agradecimento do governo de Minas Gerais a essa empresa, acolher uma obra dela, doar as produzir para ela nos nossos jardins. Hoje é uma satisfação, uma alegria imensa trazer esse ar contemporâneo e essa escultura do Giovanni Fantauzzi aqui para o Palácio da Liberdade. Foi muito bacana acompanhar esse processo todo, desde conhecer o próprio artista até hoje ter aqui essa obra instalada e brilhando, fazendo brilhar ainda mais os nossos jardins. E ver isso tudo nascer, brotar literalmente do chão, em aço bruto, é uma mágica, e espero que seja mais um atrativo do Palácio e que com isso a gente consiga receber um público que valorize a arte, a cultura, e que a gente consiga trazer um olhar para a educação através da arte. Eu tenho tudo a agradecer ao Júlio, né, ao jurado lá, que escolheu, confiou, acreditou no meu trabalho. Essa escultura vai ficar permanente aqui. Ela foi toda feita com o
criativo, foi super legal, gente. Tem gente que me procura até hoje, sabe, pedindo para poder orientá-los. A base tem enterrada ali é de concreto, mas quando eu faço umas maquetes, eu uso madeira, eu uso outros elementos, né, para poder fazer uma maquete, tá? Nós montamos uma equipe de arte educadores para promover um encontro público com o artista Giovanni Fontaúzi, responsável dessa linha de obra de arte que trouxe aqui no nosso querido Palácio da Liberdade. Essa equipe, ela promoveu também oficinas, e essa oficina a gente entregou um kit para as pessoas participarem e sentirem também a emoção de como também fazer uma escultura com orientação do Giovanni Fontaúzi. O artista enxerga apenas o mundo, a partir do momento que você consegue enxergar isso. Eu dei um kit para cada participante, sabe? E eles conseguiram ir desenvolvendo, né? De acordo com o que eles pensam. Eu achei bem interessante participar aqui, bem legal a oficina do Giovanni Fontaúzi, de escultura. A gente fez aqui um pequeno exercício, né, do que é ser um escultor, mas eu achei muito bacana ouvir a história dele, os pensamentos dele a respeito do processo criativo, de trazer para todos a possibilidade de ser artista, de ser escultor, de mostrar a potencialidade da arte, de ser acessível a todos, qualquer um que possa ter a curiosidade de trabalhar com os materiais, é um artista. Então, o talento é uma coisa separada, mas todos podem ser escultores. E eu acho que foi muito legal ver as crianças participando, as pessoas que trouxeram seus filhos, todo mundo tendo um contato direto com o material. Isso é bem enriquecedor, para mim fez muito bem. Chegou bem. Eu achei maravilhosa essa oficina, uma oportunidade linda de fazer uma escultura que eu nunca tinha feito e tinha vontade de fazer. E ainda mais com um artista maravilhoso, né? Renomado, igual o Giovanni. Foi fantástico essa oportunidade. Muito obrigada. Qualquer um pode fazer escultura com qualquer material. Sou a nota 7, arte educadora do projeto Arte em Aço. Trabalhei mediando os bate-papos, né, as oficinas do Giovanni Fontaúzi, e foi uma experiência muito rica, muito prazerosa. Aprender com o artista, né, poder fazer esse diálogo entre público e artista é muito rico sempre, porque a gente aprende muito com o artista e aprende muito com os participantes também, né? Cada um tem um pouquinho da sua história que coloca ali, né, na escultura ou nesse diálogo, né, nesse bate-papo, assim, é muito rico, muito legal, foi muito prazeroso fazer parte desse projeto. Público natural aqui do Palácio, que vem fazer a exposição do Palácio, eles tiveram uma alegria grande em participar do meu educativo. Muito bem. E com interesses diversos, né? E todos vocês estão convidados a ver essa escultura pessoalmente. Eu acho que vocês vão adorar a escultura, porque eu sou apaixonado por ela. Eu acho que vocês também vão entender direitinho, né, o que é. Quando vocês veem ali que tem 16 barras, são 8 barras de um lado e 8 do outro, porque 5 e 3, 8, entendeu? Por isso que tem essas menções. E até as alturas e tudo mais, né? Tudo isso tem a ver, tá? Tudo isso tem a ver.
Gente, antes de encerrar, eu queria só para contemplar todos os artistas, né? A gente vai passar rapidinho um vídeo do Guilherme Marques. Tá, Guilherme, rapidinho? Que aí o Alexandre vai colocar aqui um pedacinho para vocês também acompanharem um pouquinho do trabalho dele, tá bom? O escultor Guilherme Marques traz à vida uma representação sem igual da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Ela está instalada na encantadora cidade histórica de Itabirito e foi realizada a partir de materiais e técnicas contemporâneas, sem perder de vista a tradição e fé do povo mineiro. O resultado é uma obra de arte única, que capta toda a essência da religiosidade mineira. Esse projeto de Guilherme foi possível graças a uma parceria entre a Gerdau e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, em comemoração aos 300 anos de Minas, 100 anos de Itabirito e 120 anos da Gerdau. Inspirados pela imagem de Nossa Senhora trazida de Portugal pelo capitão-mor Francisco Homem del Rey, os habitantes que ali se estabeleceram começaram a chamar o local de Arraial de Nossa Senhora da Boa Viagem de Itabira, do Rio de Janeiro. Em 1745, devido ao crescimento da população, o arraial foi elevado à categoria de freguesia, passando a ser denominado como Itabira do Campo. Na década de 1880, o crescimento da população em Itabirito foi impulsionado pela instalação da estrada de ferro Dom Pedro II e pelo desenvolvimento industrial, que modificou a paisagem colonial. A sede pela emancipação municipal culminou em 7 de setembro de 1923, dando vida à cidade de Itabirito, cujo nome tem origem no tupi-guarani, significando pedra que risca vermelho. O vermelho do aço patinável é o mesmo que dá nome à cidade e pode simbolizar o sofrimento da padroeira que carrega seu filho Jesus nos braços. O manto formado pelas chapas de aço relembra as montanhas de Minas e faz homenagem ao povo mineiro. Meu nome é Guilherme Marques, sou escultor, estou hoje aqui em Itabirito para falar um pouquinho do monumento de Nossa Senhora da Piedade. É um monumento feito em aço patinado, um aço que vai ficar ao tempo aqui na cidade, na praça. É um monumento que tem esse tema com a Nossa Senhora da Piedade, que é a representação de Maria com o Cristo nos braços, que é um tema que nós pensamos que tivesse a ver com Minas, tivesse a ver com a religiosidade aqui de Itabirito e que pudesse se integrar melhor na história da cidade. A escultura de Nossa Senhora da Piedade é formada por chapas de aço patinável, que entre elas existe ali um espaçamento onde as pessoas vão poder olhar através, olhar o interior da escultura. E lá dentro existe um coração, que é o coração comum de Cristo e Maria, que dão ali o tom sentimental da obra, né? Também essas chapas, quando olhadas de longe, vão lembrar aí as montanhas, os relevos mineiros.
processo meticuloso e fascinante. Tudo começa com o escaneamento em 3D de 2 atores da cidade de Itabirito, que em um estúdio foram posicionados para representar a forma da Nossa Senhora e do Cristo. Esse escaneamento gera um modelo digital, que é processado em um software de manipulação 3D, onde ele será fatiado na horizontal, gerando vários desenhos em vetor. Esses desenhos são enviados para uma empresa especializada, onde as chapas de aço patinável, fornecidas pela Gerdau, são recortadas por uma máquina de corte a plasma. No ateliê, o artista Guilherme Marques, juntamente com sua equipe, realiza a montagem e soldagem das diversas chapas. Cada parte é cuidadosamente posicionada, considerando o espaçamento entre elas para permitir uma visão através da escultura, adicionando uma dimensão extra à obra. Por fim, a escultura ganha vida e é transportada juntamente com a sua base, do ateliê até o seu local de instalação, na cidade de Itabirito. Lá, ela se ergue majestosamente, convidando todos a contemplar sua grandiosidade e a arte única que surgiu da fusão entre a tecnologia moderna e a habilidade artística de Guilherme Marques. A escultura é de livre acesso para todos, tanto para os moradores locais, quanto para os visitantes que transitam pelo acesso 2 da cidade de Itabirito, situada em Minas Gerais. A Nossa Senhora da Piedade, por muito tempo, teve como representação tradicional Maria com o corpo do Cristo apoiado por inteiro no seu corpo. Foi no avançar da modernidade até nossos dias que a maneira de representar essa cena foi modelada em outras composições das figuras. Cada nova representação apontava outros entendimentos, iluminava novos ângulos para a apreciação da fé. Bom, queria agradecer novamente, então, aos artistas que vieram, ao público que nos prestigiou aqui nessa terça-feira especial, né, com o Museu Aberto até as 22. Obrigada a vocês que participaram conosco. Aos intérpretes que estão tornando essa programação acessível, né, agradeço também. E eu queria deixar vocês só com uma frase do Ferreira Goulart, que eu gosto muito, porque quando o Sérgio chegou, né, ele falou assim, artista não gosta muito de falar, né? Enfim, da obra, falar de si. E eu gosto muito que a arte existe porque a vida não basta, né? Então é isso, acho que o trabalho que vocês fazem diz muito sobre essa urgência que a gente precisa também, né? Nós que não somos artistas precisamos disso que vocês fazem, assim, para dar um respiro, porque a vida é difícil, gente. Então a arte que nos salva, não é isso?
Então, muito obrigada a vocês, uma boa noite a vocês todos. Acompanhem as redes sociais, que tem mais coisa vindo aí em abril. Obrigada, boa noite.